Fala, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos aqui no canal HJP Cartola FC. Eu sou Elton de Paula, cartoleiro desde 2015 e criei o canal para ajudar você, cartoleiro e cartoleira, a mitarem com o seu time no Cartola FC 2020. A rodada 27 foi mais uma rodada muito boa para o time de pontuação aqui do canal, 87,98 pontos. E ainda conseguimos valorizar mais 3 cartoletas. Até o final desse vídeo, vamos analisar as melhores opções de jogadores para a rodada 28 do Cartola FC 2020. Você está assistindo esse vídeo do canal HJP sobre dicas da rodada 28 para o Cartola FC. E até o final, vamos montar um escopo de time focado em pontuação e valorização. Se você ainda não é inscrito aqui no canal HJP, clique no botãozinho aqui embaixo ou aqui ao lado para se inscrever, pois postamos muitos vídeos com dicas estratégicas e com as melhores opções de jogadores, analisadas de acordo com os melhores confrontos para cada rodada, que vai ajudar você a ir bem no Cartola, conseguindo boas pontuações e também valorizar-se, e assim conseguir ser mais competitivo aí nas suas ligas. Se você gostar desse vídeo, peço que ao final deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Deixe também o seu comentário com dúvidas ou sugestões, pois assim consigo te ajudar da melhor forma possível, que é interagindo contigo. Sigam também lá no Instagram, pois posto dicas e opções de jogadores mais atualizados e também os times de pontuação e valorização aqui do canal. O link do meu perfil está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, vamos falar de Cartola FC 2020. Na rodada 27, analisamos juntos 30 opções de jogadores que poderiam ir bem na rodada, considerando análises estatísticas de cada confronto. E conseguimos ter um índice de acerto de 70%, onde tiveram boa pontuação. E mais, dentre todas as dicas, 63% delas se valorizaram. Então, se você conseguiu pegar as melhores dicas, com certeza você conseguiu mitar na rodada. Vamos lá para a análise da rodada 28. Pessoal, vamos analisar aqui rapidamente como foi o nosso time de pontuação na rodada 27. Então, finalizamos aí a rodada com 87,98 pontos e valorizamos mais 3 cartoletas aí, pessoal. A nossa estratégia é focar em pontuação com esse time e ao mesmo tempo não perder cartoletas, manter um patrimônio alto para a gente conseguir ter o potencial aí de escalar os melhores jogadores possíveis aí, de acordo com a análise de cada rodada, tá? Então essa é a nossa principal estratégia, tá? Nosso time aí foi muito bem, pessoal, na rodada, podemos dizer que mitamos, né? Inclusive acertamos aí o capitão, o Marinho, o capitão mais escalado, fechou aí com 26,2 pontos, tá bom? Vamos aí analisar, pessoal, os confrontos aí para a rodada 28. Rodada 28 já começa aí a partir do dia 6 de janeiro de 2021. Tá? Nós começamos aí na quarta-feira com Botafogo e Atlético Paranaense. Também na quarta, Grêmio e Bahia, um jogo interessante aí para nós cartoleiros, onde existe uma chance de até 40% de o Grêmio manter o SG, e também é um jogo interessante para gols, né? É um jogo aí que, de acordo com as estatísticas, temos chances de ter mais de 2 gols aí na partida. Também na quarta, Sport e Fortaleza, e Coritiba e Goiás também tende a ser um jogo bom aí para nós cartoleiros, um jogo que vai ser bem pegado aí para os dois lados, os dois times na zona de rebaixamento, Goiás aí tentando se recuperar, né, se melhorando aí no campeonato. Coritiba é o lanterna, tá? Coritiba aí se jogar como jogou na rodada 27, ele vai jogar aí na retranca, né, contra o Goiás. Então a tendência aí de um jogo bem pegado e também com probabilidade de SG para ambas as partes, tá? Sendo 50% aí para o Coritiba e 53% para o Goiás, tá? A tendência de ser um jogo com poucos gols aí, ou até mesmo um 0-0, tá bom? Na quarta-feira,
Flamengo e Fluminense, um clássico carioca aí, tá? É um jogo também, pessoal, interessante para nós aí, para quem está pensando em gols, né? Não acredite em SG para nenhuma das partes. A tendência é que surja gols para ambos os times, tá? Mas é um jogo interessante para goleadores, na tendência de ter mais de 2 gols. Bragantino e São Paulo, fechando aí na quarta-feira os jogos, tá? Também é um jogo interessante para gols, tá, pessoal? Principalmente pro lado do São Paulo na liderança do campeonato. É um jogo aí favorável para ter mais de 2 gols, tá? Quinta-feira nós temos aí Ceará e Internacional, Atlético Goianiense e Vasco, e com isso encerra a rodada, pois os jogos Palmeiras e Corinthians e Atlético Mineiro e Santos, que vão ser na segunda, né, dia 18, e na quarta, dia 27/1, não valerão para a rodada, tá bom? Então esses são os jogos, pessoal, e agora nós vamos começar a nossa escalação. No nosso time, vamos vender tudo e vamos manter o esquema tático 4-3-3. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de montagem de um escopo aí para a rodada, tá bom? A gente vai postar um vídeo aí atualizado pouco antes aí do fechamento do mercado, tá joia? É o mercado aí que fecha dentro de 7 dias ainda, tá? Começando aqui pelo gol, tá? No gol nós temos alguns goleiros aí favoráveis aí para a rodada, no meu entendimento. O primeiro deles, pessoal, é aqui o Tadeu. Tadeu com uma regularidade muito boa, hein? Olha só, já vem aí a 4 rodadas fechando aí acima dos seus 7 pontos, tá? Muito boa opção para a rodada o goleiro Tadeu, tá bom? Pode haver, inclusive, defesa difícil, né? Se o Coxa largar a mão aí de ficar na retranca e ir para cima, de repente ele tomar um gol aí do Goiás, o Coritiba normalmente ele vai para cima, ele tenta reagir. E é onde vai sobrar oportunidade aí pro Tadeu. Com isso, pessoal, eu vou mantendo o Tadeu, né? Ele vem imitando aí a 4 rodadas, eu vou mantendo o Tadeu aqui nesse time de escopo, tá bom? Segunda opção de goleiro, pensando também em defesa difícil e valorizar, tá? Que é o Jean, tá? O Jean tá desvalorizado, tendência boa dele ter algumas defesas, né, difíceis contra o Vasco, apesar de que o Vasco não vem vindo muito bem, né? Então não tá finalizando muito, mas é chance pro Jean e bem nessa rodada também, tá? Quem sabe até manter um SG aí, né? Se o Vasco não conseguir finalizar muito. Outra opção interessante para a rodada é aqui o Thiago Volpi, São Paulo. Também é uma opção interessante, inclusive para se valorizar. Também defesa difícil, considerando que o Bragantino costuma finalizar um pouco aí, tá? Fernando Praz, também é uma opção interessante. Fernando Praz já retornou na rodada passada, aí jogando pelo Ceará. Também tá bom para valorizar, tá? Fechou a rodada passada com 1,5 ponto apenas, tá bom? É uma boa oportunidade aí, considerando que os goleiros que jogam contra aí o Inter, eles estão mitando, né? Então é a oportunidade aí de escalar o Praz e contar com algumas defesas difíceis dele, tá bom? O Praz já vem com 29 defesas difíceis no campeonato. E o último goleiro que jogou contra o Inter, o Douglas, ele fez 6 defesas difíceis apenas dentro de um jogo, tá bom? Então é interessantíssimo aqui o Fernando Praz, tá? Outro goleiro que pode aí surgir interessante para a rodada é o próprio Fernando Miguel, do Vasco, contra aí o Atlético Goianiense, tá bom? E, por último, eu deixo aqui a indicação do Santos também, pessoal. Santos, ele vem aí com baixas pontuações, tá? Mas oportunidade aí até mesmo de um SG contra o Botafogo, considerando que o Botafogo não está finalizando muito bem, tá bom? Vanderlei seria uma opção mais aí de valorização, inclusive ele é um dos goleiros que eu vou deixar indicado aí no próximo vídeo para valorização, tá? Com isso a gente finaliza as dicas no gol, pessoal. Vamos lá analisar as laterais com algumas opções interessantes também, tá? E a melhor delas seria aqui o Calegari. Calegari vem desvalorizado
né? Não estou escalando ele para ECG, como eu disse a vocês, na análise do confronto. Fla-Flu, a tendência de surgir gol para os dois times, mas o Calegari vai ter oportunidade de desarmar bastante nesse jogo, considerando que o Flamengo é um time que vai para cima aí na finalização, tá bom? E o Flamengo precisa de resultado, né, pessoal, para manter na disputa aí do título ainda do Brasileirão. Então, com isso, o Calegari aparece com uma ótima oportunidade aqui. E vou mantendo ele nesse time escopo nosso, tá bom? Uma outra opção também, pessoal, boa para a rodada é o próprio Felipe Luiz. Também entendo, tá? Aqui pela lateral esquerda do Flamengo. Oportunidade boa aí para o Felipe Luiz, tá? Ele não jogou na última rodada, ele vem aí um pouco valorizado, 6,5. Quem sabe ele deixa aí uma assistência ou até mesmo um gol aí para esse confronto. Então é uma excelente oportunidade também, pessoal. Aí uma outra opção que nós temos aqui, se você estiver pensando no gol, talvez até interessante o Isla, né? Pensando aí numa assistência e gol também, outra lateral. Interessante aqui, aparece, pessoal, um pouco valorizado, porém interessante, o próprio Jefferson do Goiás, né? Um jogo aí com probabilidade alta de SG, e o Jefferson é um jogador que está deixando boas pontuações, pessoal, mesmo sem o SG do Goiás, hein? Então, olha, atenção para o Jefferson. Vou manter o Jefferson aqui no nosso time de escopo por enquanto, tá bom? Tá? Também é uma opção quente aí, pessoal, que a gente não tem indicado aí como potencial, hein, pessoal? Mas olha só as pontuações que ele vem deixando, tá? Opções do Grêmio, pessoal. Diogo Barbosa na lateral do Grêmio também é uma opção interessante, tá? Considerando que o Grêmio tem chance e oportunidade de SG também. Se a gente analisar aqui o time do Grêmio em específico, nós temos a seguinte análise. Nós temos aqui o Diogo Barbosa e o Vitor Ferraz. Dentre eles, tá? Pode aparecer o Cortez aqui também. Mas dentre eles eu tenho assim uma tendência a escalar aqui o Vitor Ferraz entre os dois, tá? Mas qualquer uma das opções são excelentes aí para a rodada, tá? Diogo Barbosa ele desarma um pouco mais, né? 37 desarmes contra 7 desarmes aí do Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz tem 2 assistências já e o Diogo tem 1 assistência, tá bom? Então, assim, as 2 opções são muito boas para a rodada também, tá? Por enquanto eu vou fechando as dicas com essas opções, tá bom? Para o time de escopo, pessoal. Vamos lá na zaga, analisar as opções de zagueiros. Nós temos aqui como primeira opção de melhor média o Rodrigo Moledo do Inter. Também é uma boa opção aí para a rodada, tanto o Rodrigo Moledo como o Vitor Cuesta, tá, pessoal? O Vitor Cuesta está aqui mais abaixo, um pouco desvalorizado, uma média menor, tá? Entre os dois, eu opto pelo Rodrigo Moledo, tá? Eu entendo que é uma melhor opção aí para a rodada, tá? Outra opção aqui, o Cunningham acabou decepcionando os cartoleiros aí na última rodada, porém ele é um jogador que está muito bom para valorizar, hein? Ele vai ser um dos indicados aí no time de valorização. Davi Duarte também é uma boa opção para a rodada, ele foi muito bem, indiquei ele na rodada passada, fechou aí com 5,10 pontos na regularidade dele, que eu vinha falando para vocês desde a última, assim como o Jefferson é uma opção muito boa para a rodada. Nessa rodada eu estou indo de Jefferson, não vou dobrar o Goiás, mas qualquer uma das opções eu entendo que é uma boa oportunidade, tá, pessoal? Os jogadores aqui do São Paulo, Arboleda também é uma opção, tá muito válida para a rodada, tá desvalorizado e tem chance de gol também. O Bragantino que vem tomando gol aí de bolas aéreas, hein, pessoal? Oportunidade para o Arboleda. E o Arboleda foi muito bom aí na rodada passada, apesar de não ter pontuado muito bem, mas ele ajudou muito o São Paulo, viu, pessoal? Tá muito interessante aí o Arboleda. Por enquanto eu vou mantendo o Arboleda aqui
no time, tá bom? Leandro Castan também está desvalorizado, uma oportunidade também de desarme Leandro Castan aí contra o Atlético Goianiense. Leandro Castan é um dos zagueiros que mais desarmam aí no campeonato, tá, pessoal? Também, apesar do Vasco não estar numa fase boa, tá? Tá brigando lá atrás na tabela, o Leandro Castan talvez pode aparecer com uma oportunidade aí para desarme, tá bom? Não acredito muito no SG do Vasco, tá? Importante lembrar isso, tá bom? Pessoal, e temos aqui um jogador que eu também acho muito interessante. Vamos analisar aqui pelos times, que é do Atlético Goianiense. Também é um jogador interessante, tá? É o Éder aqui, parece como provável. Está aqui bem desvalorizado. Potencial para rodada, eu entendo, até mesmo de desarme, tá? E valorização, tá bom? Também é uma oportunidade aí para vocês ficarem atentos na rodada, tá bom? Com isso a gente fecha as dicas e a gente tem que escolher um segundo zagueiro aqui, pessoal, para a gente fechar o nosso time, tá? Eu vou fechar aqui. Não comentei do Bruno Alves, também é uma oportunidade, tá? Uma alternativa ao Arboleda, tá bom? Como o Arboleda está um pouco mais desvalorizado, eu vou considerando ele por enquanto. Olha o Thiago Heleno aqui, também apostamos nele, né? Passei no último vídeo que seria uma boa opção, tá? E ele fechou aí com 6,8 pontos, pessoal. Vão pegando as dicas aí, tá? Interessantíssimas. Tá, eu vou fechar esse time aqui, escopo, pessoal, com o Rodrigo Moledo por enquanto, tá bom? E até o final do fechamento a gente faz uma análise mais aprofundada de cada jogador aí, tá? A princípio, nesse escopo, eu peguei os jogadores que têm o maior potencial de bem, de acordo aí com a estatística de pontuações cedidas, pontuações conquistadas, né? Alguns cruzamentos de escopos, tá? No meio de campo, tá? Os meias, nós temos como muito boa opção aqui, é o Vina, tá? Melhores opções aí de meias. Primeiro aí é o Vina, tanto para se valorizar como para pontuar diante do Inter. O próprio Arrascaeta também é interessante, tá? O próprio Arrascaeta é interessante aí para rodada. Já tem 2 rodadas que eu venho apostando aí no Arrascaeta. Ele não se desenvolveu, não se desencantou, né? Ele veio com 5.9, 3.10. Tá bom para se valorizar. Eu vou mantendo o Arrascaeta ainda aqui no time, que eu acredito que ele tem um potencial enorme aí para conseguir bem, tá bom? O Giovanni Augusto também é uma opção interessante aí para rodada, inclusive para valorização, tá? Ele finalizou bastante aí no último jogo, tá? Só faltou o gol dele aí, né? O próprio Everton Ribeiro também está interessante para rodada, pessoal, tá? É uma alternativa ao lugar do Arrascaeta. Não recomendo a dobra, porque vai ser um jogo muito pegado aí, né? Contra o Fluminense, tá? Apesar de ter um jogo favorável para mais de 2 gols, eu entendo que é um pouquinho arriscado por ser um clássico aí, se acabar dobrando o Flamengo, tá? Jean-Pierre também está interessante para a rodada, considerando aí o Grêmio bem favorito contra o Bahia. Assistência, né? Oportunidade de assistência dele, até mesmo gol. Também é uma oportunidade interessante, pessoal. E vou mantendo aqui o Jean-Pierre no nosso meio de campo, tá bom? O próprio Gerson como volante do Flamengo também uma boa oportunidade. Juninho aqui do Fortaleza, ou até mesmo Felipe, tá? Esse jogo aqui clássico nordestino, também uma oportunidade para o Juninho ir bem. Dentre os dois, recomendo aí mais o Juninho, tá, pessoal? As estatísticas estão apontando aí para os meios do Fortaleza para esse jogo, diante do Sport, e ele tá bom também para valorizar, hein, pessoal? Ó, a opção é dica quente, tá? Então é importante ir pegando essas dicas para a gente tentar absorver a melhor pontuação aí na rodada, tá joia? E assim, pessoal, eu entendo que as melhores opções. Como última opção, eu deixo aqui para vocês o Nicão do Atlético Paranaense. Ele mitou na última rodada, hein, pessoal? Acabou indo muito bem, tá? Ele vinha com pontuação baixíssima
e ele fechou a rodada com 16 pontos, também é interessante, tá bom? Bom, aqui para nós falta um meia e a gente vai fechar com ele, confiando aí no Vina, né? O Vina faltou pouco para deixar o gol dele aí contra o Santos, tá? Jogou muito bem, mas acabou sendo penalizado lá no finalzinho do jogo com cartão amarelo e acabou zerando a pontuação, tendo que ele tá bom para gol, bom para pontuação, tá? E também valorização, que é uma das estratégias aí do nosso time, tá bom? Com isso a gente encerra o meio de campo nosso. Meio de campo bem forte, em Flamengo, Ceará e Grêmio, tá? Vamos lá analisar as opções para o ataque, pessoal. Ataque a gente vai focar naqueles jogos que tem chance de maior potencial de gols, tá? Acima de 2 gols. Como primeira opção, nós temos aqui o PP. Ele está desvalorizado, tá, pessoal? Ele está muito bom para valorizar, tá? Temos aqui o Luciano, São Paulo também, interessante aqui para valorizar, tá? Temos aqui o Brenner. O Brenner é uma excelente opção para rodada, pessoal, mas cuidado com ele, tá? E se ele dá uma zicada, ele fechou a rodada com 21,8 pontos. Se ele dá uma zicada, vai cair cartoletas pra caramba, tá bom? Então fiquem atentos aí com o Brenner, tá? Entre o Brenner e o Luciano, para essa rodada, eu fico aí mais com o Luciano, tá bom? E vou já escalando o Luciano aqui no nosso time, tá? O Gabigol, pessoal, também interessantíssimo, tá? Para a rodada, interessantíssimo para valorização também. E eu tô acreditando muito aí no gol do Flamengo, né? Um jogo acima de 2 gols aí de probabilidade, e tô acreditando muito que vai ter o gol aí do Gabigol, tá? Ainda mais que ele tinha tudo aí para mitar no último jogo contra o Bahia, acabou sendo expulso, tá? Então ele vai vir com sede de gol para esse jogo, ainda mais considerando que é um clássico. Portanto, eu vou estar escalando ele aqui, pessoal, para essa rodada, tá? Vou confiar aqui no Gabigol. Outra opção interessante aqui, pessoal, para a rodada é o próprio Diego Souza, tá? Entre o Diego Souza e o PP, tá? Para essa rodada, apesar de ele estar aqui bem alto a última pontuação dele, ele não está tão bom para valorizar. Mas como eu já estou indo com 2 atacantes desvalorizados, eu vou confiar no Diego Souza aqui contra o Bahia, pessoal. Tá? Eu entendo que entre ele e o PP, o Diego acaba sendo a melhor opção. Mas fica como alternativa aí o PP também para vocês como dica, tá? Até mesmo buscando uma valorização também, tá bom? Vamos analisar outras 2 opções aqui que eu poderia dizer para vocês. O próprio Vinícius do Goiás também interessante, tá? Importante lembrar, tá? O próprio Kleber aí do Ceará tá desvalorizado também, tá? Interessante aí para acabar se valorizando também, tá? E tem um jogador aqui do Fortaleza, vamos ver como que ele tá a situação aqui, para mim falar um pouquinho dele para vocês, tá? Que eu acho interessante aí para a rodada também após a análise prévia. Ele não tá vindo aqui como provável, tá? Vamos ver se ele tá em dúvida aqui. Não aparece também, que era o jogador Bergson, tá? Mas assim, atenção para o ataque do Fortaleza, tá? O próprio Davi ou Romarinho, tá? Interessantes aí para a rodada. São jogadores não tão caros e tem uma média aí interessante, uma média razoável, tá? Aí no clássico nordestino, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente encerra as nossas dicas aí no ataque para o nosso time escopo. Avaliando os técnicos que têm maior potencial, separei 3 para vocês. O primeiro deles é aqui, o Glauber Ramos. Entendo sim que ele é uma boa opção para a rodada, Goiás aí diante do Coritiba. Apesar dos 2 times ter chance aí de SG, até mesmo 0-0, mas o Glauber é uma opção aí também, inclusive para os cartoleiros que têm poucas cartoletas, tá bom? Renato Gaúcho, bom para valorizar e muito bom para pontuar. Eu creio aí que o Grêmio, para essa rodada, para esse jogo, ele vai vir aí com o time muito ofensivo para ganhar os 3 pontos em cima do Bahia, porque ele precisa aí se garantir lá no alto da tabela do Brasileirão, tá? Para até mesmo aí garantir a sua vaga aí na Libertadores do ano que vem, tá bom? Ele vai jogar agora contra o São Paulo essa semana, vai ter uma folga aí de virada de ano e vai ter tempo aí para se recuperar os jogadores, né? Então
a tendência é que o Renato Gaúcho não poupe aí seus jogadores para esse jogo, tá? E com isso eu vou apostar aqui no Renato Gaúcho nesse time como técnico, tá? E a terceira opção que eu deixo para vocês é o Fernando Diniz, tá? São Paulo aí favorito contra o Bragantino, tá bom? Eu entendo que é as melhores opções aí de técnicos para a rodada, tá? Como capitão, pessoal, para esse time, nós temos algumas alternativas muito válidas e são óbvias, né? Que seria o Gabigol, tá? E o Diego Souza. Eu acho que é os dois jogadores com maior potencial aí de ir bem na rodada, tá? E poder imitar, trazer uma boa pontuação como capitão. Luciano, uma aposta aí, né? Um pouquinho mais arrojada aí como capitão, tá? Arrascaeta seria uma alternativa, não estou confiando muito bem aí para capitão. O próprio Vina, né? O Vina, se de repente deixar o gol dele, também tem um bom resultado. Mas eu entendo que Gabigol e Diego Souza. E vou acreditando aqui no Gabigol, nesse clássico, que ele vai deixar o gol dele, tá bom? Mas até o fechamento da rodada, a gente volta a analisar. Quem sabe eu passo a faixa de capitão até mesmo para o Diego Souza. Com isso a gente confirma o nosso time, pessoal, da seguinte forma: esquema tático 4-3-3 com Tadeu no gol, Calegari na lateral, Jefferson na lateral, a nossa zaga com Arboleda e Rodrigo Moledo, meio de campo com Arrascaeta, Jean-Pierre e Vina, no ataque Luciano, Gabigol como capitão e Diego Souza, e o nosso técnico Renato Gaúcho. Com isso, o nosso time não ficou tão caro, pessoal, bem acessível, custou 122 cartoletas apenas, tá? Sendo assim, a gente confirma o time escopo aí para a rodada, tá? E dessa forma, a gente vai encerrando por aqui o ano de 2020, pessoal, né? O último vídeo aqui do canal de 2020. Vamos aí nos encontrar aí no próximo vídeo com a nossa montagem do time de valorização, tá? Agradeço muito vocês, muitos que colaboraram aí durante esse finalzinho de ano com o crescimento do canal, né? Se gostarem do vídeo, deixem um like, compartilhem aí com seus amigos, se inscrevam aí no canal, que vai ajudar muito o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado pelo prestígio, tá? Agradeço muito. Tá? Que tenha uma excelente virada de ano, que Deus abençoe a todos, que tenhamos um 2021 muito melhor que 2020, né? 2020 não foi bom em nenhuma das situações, né? Dificuldade aí com pandemia, dificuldade financeira, inflação subindo, tá? Esperamos que 2021 seja muito melhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.